agora que vi que estava mudo, né? Então, vamos lá começar, desculpe. É, começa, então, a aula agora. Volto, eu não tinha visto, agora recebi um aviso de que a, a, a gravação não estava sendo feita com som. Agora, então, boa tarde a todas e todos. Vamos agora, na nossa aula, falar do último movimento de vanguarda europeia, né? Desculpa, foram quase 9 minutos. Espero que vocês tenham girado para frente a aula para ver que há som. Eu vou mandar um aviso para vocês, para adiantarem 9 minutos, porque no começo da aula a aula ficou sem som e eu repeti tudo do início, tá bem? Então, peço desculpa por esse atraso, mas vou avisar a todos. Nós, então, nos encontramos hoje para falar sobre o último movimento artístico de vanguarda europeia, que é o dadaísmo, que não é cronologicamente o último, como nós vimos na aula passada. Nós vimos que o surrealismo é o último, mas como o dadaísmo ele é, de certa forma, a origem da arte conceitual, da arte contemporânea que nós conhecemos hoje, que nós vivemos hoje, que nós assistimos nos espaços públicos fora dos museus e dentro dos museus, porque a arte contemporânea também ocorre sob forma de intervenções nas ruas, existe land art, existe arte até em espaços rurais, existe, claro, nos museus também. O dadaísmo é muito mais próximo da arte que nós vivemos hoje, que nós fruímos hoje, do que o surrealismo, que também foi muito importante e é muito importante como influência para a arte contemporânea. Mas o dadaísmo é mais marcante, e por isso deixamos o dadaísmo por último. E vamos lembrar que muitos dadaístas se tornaram surrealistas, né? Então, muito do que havia no dadaísmo vai para o surrealismo. E esse muito é, sobretudo, a ilogicidade, a irracionalidade, e vamos entender de que forma essa ilogicidade e irracionalidade é compreendida e trabalhada entre os dadaístas. Nós vamos começar com essa imagem que nós estamos vendo aí, né? Essa imagem é um cartaz de 1916, do Cabaré Voltaire, né? Naipe é um espaço onde as pessoas bebem bebidas alcoólicas, Kunst é arte, Künstler, né, é artístico, então Künstler Naipe é um cabaré, é um lugar onde as pessoas veem inúmeras apresentações, recitais, né, bebendo, e o nome era Voltaire, e o que aconteceu nesse cabaré Voltaire, surgido, criado em 1916? Bem, esse cabaré Voltaire, ele foi criado, esse espaço de encontro que parece uma sala de teatro, um local de recital, enfim, esse espaço de apresentações, né, de produções artísticas, ele ocorre em Zurique, em 16, e é criado por um grupo de artistas que deixa seus países de origem por conta da guerra. Porque se lá eles estivessem, era a Primeira Guerra Mundial, já tinha passado 2 anos do início da guerra, eles teriam que ser convocados, participar, né, lutar na Primeira Guerra por seu país, e eles não desejavam isso, eles eram contra a guerra, e se permanecessem nos seus países, seriam presos por deserção, né? Então, eles migram para a Suíça, que é um país neutro, né, na Primeira Guerra, e lá eles se reúnem para conversar sobre essa percepção coletiva de todos esses artistas, contrariamente à guerra. E aqui eu faço uma lembrança, nós vimos um movimento futurista que era a favor da guerra, eles acreditavam que a guerra causaria uma disrupção, uma interrupção de um certo curso histórico, trazendo um atalho para um futuro promissor, movido pela tecnologia que aplacaria todos os males humanos, né? Desde as questões relacionadas à doença, como a produtividade, etc., etc., etc. O dadaísmo é exatamente o contrário em relação à guerra. A percepção que eles têm da guerra é de algo
tétrico, algo terrível, algo ilógico, algo absurdo, né? E daí a produção dadaísta terá a marca desse absurdo. E de onde surge essa percepção do absurdo, né? Os dadaístas entendem que uma civilização tão altamente racional como a europeia, né, que estava a caminho da maturidade, da maioridade da racionalidade humana, o filósofo Kant, ele usa essa expressão, a maturidade dos homens, né, da humanidade, referindo-se a um patamar de racionalidade, né, que se poderia chegar com um bom uso da razão, enfim, toda essa promessa em relação à razão, toda essa expectativa, essa crença de que a razão e a tecnologia relacionada à razão iria nos trazer um mundo melhor, só sobra, não é? Ela afunda, ela se perde, ela fracassa. Esse fracasso da razão é o absurdo expresso pelos dadaístas. É esse o sentido. Como uma civilização europeia tão altamente racional e capaz pode ter escolhido a destruição, a guerra de todos contra todos, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse grupo de artistas se reúne no Cabaré Voltaire, em 16, para apresentar em formulações artísticas, em produções artísticas, essa reação a esse absurdo. Quais são esses artistas? Nós vamos ver com detalhes daqui a pouquinho, né? Mas, fundamentalmente, há outros, né? Inclusive uma mulher envolvida também, uma esposa de um deles, mas, fundamentalmente, os mais conhecidos pela criação do Cabaré Voltaire para manifestarem suas posições, né, sobre o que acontecia e manifestarem suas posições, inclusive a respeito da arte. Isso é um ponto importante. Eles não são só apenas contra o resultado que aquela civilização criou, mas se aquela civilização foi capaz de criar uma guerra tão horrorosa quanto a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra muito cruenta, né? Era uma guerra de trincheiras, mas era terrível, era muito cruenta, teve uma quantidade de milhões de mortos imensa. Se essa civilização era capaz de criar isso, a arte que essa civilização criou não podia ser boa. E aí o ataque à arte como signo, como símbolo dessa civilização que não deu certo, porque trouxe a guerra, porque buscou a guerra, ou pelo menos porque deixou a guerra acontecer, né? Então, quais eram essas pessoas que em 16 se reuniram no Cabaré Voltaire para manifestar artisticamente todo esse corpo de pensamentos, e, enfim. Foi o poeta, filósofo alemão Hugo Ball, né? O Richard Husenbeck, que era um alemão, era um psicanalista alemão. Vejam que, naquele momento, a ciência de Freud, não é? A psicanálise estava sendo difundida pela Europa, estava encantando muitas pessoas. Os surrealistas, muitos dos quais dadaístas, se encantam por Freud. André Breton foi um deles, escreve um manifesto surrealista lindíssimo, muito bem escrito, mencionando expressamente a influência de Freud. O outro membro dos dadaístas desse grupo, né, além de Hugo Ball e Richard Husenbeck, o romeno Tristan Tzara, que enfim, também participa de manifestos dadaístas e produz escritos, né, ele é um poeta dadaísta, e Hans Arp, que foi surrealista também. A gente viu na aula de surrealismo, mas ele teve uma fase dadaísta importante, e eles se reuniram, junto com alguns outros também, criaram o Cabaré Voltaire, onde eles expunham suas produções dadaístas. De onde vem a palavra Dada? Nos nossos encontros, nas nossas aulas, a gente sempre tenta explicar o nome dos movimentos, né? E esse nome teria sido escolhido
isso, né, é o que se colhe de movimento, a gente vai ler de movimento não, de manifesto Dada, a gente vai ler um trecho dele aqui, dadaístas informavam isso, né? O nome Dada teria sido escolhido aleatoriamente de um dicionário de francês para o alemão, justamente porque não tinha sentido a palavra Dada. Literalmente, em francês, Dada significa um brinquedo, um cavalo de madeira de criança, acredita-se, né, que eles, inclusive, tenham achado interessante que o nome tivesse literalmente também o sentido de um brinquedo de uma criança que está ainda em construção cognitiva, que está num processo de amadurecimento da sua razão ainda muito incipiente, ainda muito pouco estruturado, né? E a infantilidade, traços infantis, serão uma das características do dadaísmo, justamente para denunciar o insucesso da maturidade, da maioridade, da adultidade da razão, né? Então, Dada significa esse cavalinho de pau, e também em outras línguas, né? Em russo e em romeno, dá é sim, e Dada é sim, sim, né? Então, a falta de sentido, ou até o caráter pueril no sentido de infantil, o caráter também de expressão em signo primário, não é? Porque quando se conhece uma língua, você começa a se imergir numa língua, uma das primeiras palavras que se aprende e que não é complexa, ou seja, a falta de complexidade é algo que eles também buscam, porque a complexidade evoca uma série de lógicas e sentidos e etc. Tudo isso está no coração do que eles querem demonstrar, né, com o dadaísmo, né? Um certo infantilismo, né, uma certa simplicidade, né, tolice. Na verdade, a esses elementos, nós vamos ver que o escândalo e o choque é algo fundamental para o dadaísmo. Eles querem que as pessoas se choquem, que fiquem perplexas e que até reajam, mesmo negativamente. Isso é algo que os dadaístas desejam. E a gente pode fazer uma ligação até com movimentos contemporâneos, por isso se diz que o dadaísmo também é uma origem, né, remota, mas muito importante, da arte contemporânea. Por exemplo, na pop art, vocês devem lembrar que o Andy Warhol dizia que todos vão ter 15 minutos de fama nessa sociedade de massa. Há uma certa ironia, né, em relação à questão da fama, mas eles também desejam que a fama aconteça em relação ao dadaísmo, para que as pessoas tomem conhecimento do que eles estão ali apresentando como proposta artística. Nós vamos ver que, na verdade, não é uma proposta, é uma desproposta, né? É uma contraproposta, é uma não proposta. As ideias desse grupo consistiam numa certa crítica, como a gente viu, aos sistemas de arte, a arte como um símbolo da civilização europeia, né? Mas eles aprofundam, né, um caráter de negação dessa arte. Não é só uma crítica para propor alguma coisa alternativa. Eles são muito mais desconstrutivos do que as outras vanguardas, que também criticam a arte que existia, ou a arte clássica. Eles simplesmente não propõem metodologias artísticas, eles propõem a exposição completa de absurdos, né? De uma forma escandalosa, de uma forma chocante. Eles têm essa questão da ilogicidade, né? Da falta de razão, da desrazão, como o elemento de protesto, né? Contra a guerra que eles repudiam, né?
E por isso eles se distinguem dos outros movimentos, né? Que a gente poderia pensar, ué, mas todos os outros são contra os modos acadêmicos de arte, mas é mais do que isso, eles são contra a própria civilização europeia. Até um ramo do dadaísmo alemão que se coloca contra outras vanguardas, como o cubismo, por exemplo, né? Então, o dadaísmo, ele tem uma proposta anti-arte e não tem uma metodologia, um fazer artístico específico que outras vanguardas têm. Por exemplo, nós vimos no surrealismo que eles produziam textos de uma forma coletiva, de modo que a pessoa que escrevia passava o que escrevia a um segundo que não via o que o primeiro escreveu e continuava uma narrativa sem saber o que o outro escreveu, passava um segundo que fazia a mesma coisa e, ao final, eu tinha ali um corpo literário, né, um texto escrito absolutamente ilógico, que eles chamavam de esqueleto esquisito. Nós vimos isso na aula de surrealismo. Nas imagens, mesma coisa. Né? Uma pessoa fazia um traço, o outro completava sem ver o que o outro fez, e eles tinham uma metodologia, né? Que buscava a irracionalidade, a ilogicidade, o acaso, a falta de sentido construído, mas é uma metodologia. O dadaísmo não tem isso. Né? O dadaísmo é a anti-arte mesmo. Na verdade, quando ele se coloca de uma forma anti-artística, ele conduz a um certo questionamento sobre o que é arte. Né? E isso é o centro do pensamento da arte conceitual que nós vivemos hoje, né? No mundo contemporâneo, na arte contemporânea. Tá bem? Então, essa era a ideia dos dadaístas. O dadaísmo ele teve integrantes europeus, né, alemães, franceses, romenos, mas também teve integrantes estadunidenses. Há três famosos, nós vamos ver hoje, os três famosos que desenvolveram o dadaísmo nos Estados Unidos. O dadaísta mais famoso de todos, talvez, com certeza é o mais famoso de todos, o Marcel Duchamp, embora francês, ele desenvolveu suas produções nos Estados Unidos, ele ganhou notoriedade como dadaísta nos Estados Unidos, e o dadaísmo também não aconteceu só nas artes plásticas, ele ocorre também na literatura, na poesia. Né? É interessante que o dadaísmo nos Estados Unidos ele surge quase ao mesmo tempo do que o dadaísmo suíço, né? onde nós começamos a aula hoje. Ele surge em 1915. Ocorre em dois espaços geográficos paralelamente. Então, ele ocorre um pouquinho antes, mas o manifesto, dando corpo, nome, etc., ocorre em 16, na Suíça. Mas as produções dadaístas já começam a existir em 1915 nos Estados Unidos. A França desenvolve o dadaísmo um pouco depois, a partir de 1920, né? E entre 22 e 24, nós vimos isso na aula de surrealismo, na aula passada, muitos dadaístas se tornam surrealistas. E aí eles vão buscar mais positivamente, não só negativamente, não só desconstrutivamente, mas eles vão buscar um fazer artístico com certos modos de fazer, certas fórmulas para fazer, que envolvem o ilógico e o irracional, mas era uma proposta positiva de como fazer arte. Né? E os dadaístas não têm, eles são desconstrutivistas nesse sentido, eles desconstroem, eles são negacionistas, né? Eles negam um sistema de arte, e por isso questionam o que é arte. É natural que se comece a pensar sobre o que é arte, qual é a função da arte, o que é um objeto de arte. Tudo isso será trazido pelo dadaísta Marcel Duchamp, e será o centro de todo o pensamento da arte contemporânea, né? Que nós vemos hoje nas ruas e nos museus. Como as outras vanguardas, o dadaísmo apresentou vários manifestos. Aquela época era uma época cheia de manifestos das vanguardas. E o primeiro manifesto dadaísta foi em 16, foi em julho, numa soirée, num encontro no final do dia,
entre os dadaístas, e o Hugo Ball escreve esse primeiro manifesto Dada. Eu vou mostrar para vocês uma foto de alguns dadaístas. Aqui, nessa foto, vocês veem alguns dadaístas, e aqui à esquerda, de óculos redondo, eu tenho o André Breton, que é o que vai se tornar surrealista. A gente tem também aqui o Paul Éluard, que foi um surrealista também. Né? Eram apenas alguns surrealistas aqui. Né? Há diversos outros, mas eu chamo a atenção de vocês para o fato de que há aqui já artistas que vão se tornar surrealistas. Né? Eu vou ler com vocês, como a gente costuma fazer, vou deixar aqui para vocês acompanharem, uns trechos do primeiro movimento Dada, que nos explica muito do que eles querem expor ao mundo, né? Qual é a proposta, entre aspas, artística deles, por que, entre aspas? Porque eles são mais desconstrutivos, porque eles são mais negacionistas, né, do sistema de arte. E vamos entender aqui. Eles dizem, vou ler com vocês, Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se, deixa eu ver se vocês conseguem ler, percebe-se que o é, porque sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Zurique vai falar dele. Vejam aqui a aspiração dos dadaístas pelo conhecimento. Eles querem causar choque, escândalo, mas querem ser falados, querem ser conhecidos. Né? Então, a questão do zombar da fama, mas desejá-la no mesmo momento, é algo presente aqui no dadaísmo e será algo presente também, por exemplo, no trabalho do artista de pop art Andy Warhol. Por isso, a gente faz essa ligação de origem do dadaísmo e de arte conceitual, arte contemporânea, da pop art, em especial aqui nesse exemplo. Né? Dada vem do dicionário. Então, ele conta a história que a respeito da qual nós estávamos falando há pouco, né? Dada vem do dicionário. É bestialmente simples, né? A questão do singelo, porque o complexo evoca uma maturidade racional que eles não querem, eles desprezam isso, porque foi a maturidade racional que trouxe a guerra terrível, né? A guerra horrível, a guerra total. Em francês, quer dizer cavalo de pau. Então, ele explica para nós o sentido do Dada, né? Em alemão, e os múltiplos sentidos singelos e pouco importantes, que é isso que eles querem. Em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Na verdade, seria sim, sim, né? Sim, sim. Em russo e em romeno, né? Em alemão teria esses sentidos. Em romeno, certamente, claro. Claro porque você fala sim, sim, claro. Sim, sim. Tem toda a razão, assim é, sim, senhor, realmente, já tratamos disso, e assim por diante. É uma palavra internacional. Vejam, eles acharam interessante que fosse uma palavra internacional, com um sentido simples, apenas uma palavra e uma palavra como movimento. Olha lá, é simplesmente bestial. Ao fazer dela uma tendência da arte, né, é claro que vamos arranjar complicações. Eles sabem que vão desagradar, eles sabem que não serão compreendidos, eles estão aqui avisando nesse manifesto. Psicologia Dada, literatura Dada, burguesia Dada, e vós, excelentíssimo poeta, que sempre poetastes. Aqui ele faz um neologismo, sempre fez poesias, poemas, né, com palavras, mas nunca a palavra propriamente dita. Reparem que eles estão dizendo que eles estão fazendo uma palavra, estão fazendo um movimento em uma palavra, né? E aí ele está apresentando essa inovação aos poetas. Guerra Mundial Dada, que nunca mais acaba. Revolução Dada, que nunca mais começa. Uma menção à guerra. É importante essa parte do manifesto, né, que é central para eles. Não quero nenhuma palavra que tenha sido descoberta por outrem. Outrem, outras pessoas. Outra pessoa. Todas as palavras foram descobertas pelos outros. Quero a minha própria asneira. O desprezo pelo sentido complexo, pelo sentido elevado, é uma bandeira dada, uma bandeira dadaísta, né?
Então, ele diz, quero a minha própria asneira e vogais e consoantes também que lhe correspondam. Peguei só esse trecho e vou mostrar para vocês vou botar maior, colocar maior para vocês verem. A qualidade não é boa, mas é porque é uma foto de 1920. Aqui já na Alemanha, numa feira internacional dadaísta, eu já mencionei a vocês que o dadaísmo ele se desenvolve a partir de 17 na Alemanha, né? A partir de 17, o movimento suíço se esvazia um pouco, e o Huizenbeck, que é o poeta e psicanalista alemão, vai para a Alemanha difundir o dadaísmo, né? E aí eu tenho uma exposição dadaísta, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu tenho um manequim pendurado no teto com a roupa de oficial do exército alemão, não dá para ver, mas é uma máscara de porco, né? Porco é um insulto muito grave, né, para os alemães, Schwein. Qualquer comparação com animais é sempre um insulto grave para os alemães. Então, eles colocam um oficial do exército alemão com uma máscara de porco, né, e nessa exposição, ou seja, eles querem chocar, eles querem causar perplexidade, enfim. E vamos, como sempre fazemos, falar um pouquinho do contexto histórico, né, que é bem simples. Aqui vocês devem lembrar sempre, fundamentalmente, quando falarmos de dadaísmo, da guerra e da aversão, da contrariedade que os dadaístas sentem em relação à guerra. A guerra, para eles, é o fracasso civilizacional, é o fracasso da razão ocidental, da razão europeia, que prometia e aspirava a tanta coisa, né? E que fracassa. Além dessa guerra, da Primeira Guerra, existe uma revolução russa, as coisas estão mudando de lugar, as coisas, enfim, estão muito violentas, né, naquele momento na Europa, e esse é o contexto histórico. Vamos, como sempre fazemos, olhar as características que nós devemos reter para tentar identificar, numa eventual questão do Enem, uma pergunta sobre o dadaísmo. Quais as características do dadaísmo? Né? A primeira delas ele não propõe um estilo específico e não defende novos modelos ou fórmulas na arte. Nós falamos disso aqui já. Né? O surrealismo propõe metodologias artísticas, de um fazer artístico, ele faz esqueletos esquisitos, ele faz frotagem, ele faz decalcomania, os cubistas fazem uma produção artística que tem em mente formas geométricas sólidas, os fauvistas, eles buscam a alegria das cores intensas e berrantes para escapar da realidade triste daquele momento. Todas as outras vanguardas têm alguma proposta de um fazer artístico específico, né? De modo que a gente consegue identificar ali qual é aquela vanguarda, né? Os cubistas tiveram fases que nós podemos reconhecer, com certas cores, com enfim, certos motivos, né? Objetos pintados, como eram pintados esses objetos, eram abertos, como um cubo aberto, mas o dadaísmo não tem. Ele é anti-arte, ele é anti-proposta, ele é mais desconstrutivo, por isso ele não propõe estilo específico. Ele critica radicalmente, destrutivamente, a cultura e o sistema de artes europeu. Já falei por quê? Porque eles acham que a cultura europeia, a cultura ocidental, naquele momento, né, tinha o seu cume, né, na Europa, representava um mundo que trouxe o horror da guerra. Então, ela não podia ser boa, né? Ela só podia representar o fracasso, o fim da linha, o fim do mundo, com a guerra de todos contra todos, né? Retiram do contexto objetos utilitários já produzidos, isso a gente não viu ainda, nós vamos ver com Marcel Duchamp,
retiram do contexto objetos utilitários já produzidos, sejam na indústria ou sejam manufaturados, sejam artesanalmente produzidos, não importa, né? Alguém já fez algo, é algo que já foi produzido por alguém, e aí ele, em outro local, de outra forma, constitui uma outra produção que agora passa a ser vista como objeto de arte. Isso de pegar algo que já é feito é chamado de ready-made, já feito, ready-made. Então, eu pego algo já feito, um copo com um canudo, e coloco numa exposição com o copo numa certa posição, e eu transformo esse copo num objeto de arte. Isso é um ready-made. Essa é uma característica, sobretudo, do Duchamp, Marcel Duchamp, mas que é muitíssimo importante para o dadaísmo. Produções artísticas escandalosas e provocativas, nós já vimos isso nesses escritos, nesses trechos de manifesto que nós lemos, ironia, sarcasmo e uma forma de expressão infantil, né? Era a forma de chocar, era a forma de zombar da seriedade da arte e da civilização, e a expressão infantil diz respeito a uma certa simplicidade, a uma certa singeleza, né, que era o oposto da alta razão humana, né, da complexidade dos pensamentos racionais humanos, e experimentalismo, irracionalidade e ilogicidade. Aqui eu faço um alerta, quando a questão da prova falar em irracionalidade e ilogicidade, né, a falta de razão, etc., nós podemos estar falando do dadaísmo ou do surrealismo. Volto aqui a falar, a lembrar vocês que o surrealismo nasce do dadaísmo. Vários dadaístas se tornam surrealistas, e eles levam com eles esse traço da irracionalidade. Então, os surrealistas herdam dos dadaístas a questão da irracionalidade e da ilogicidade, que será trabalhada conforme a teoria freudiana do inconsciente lá no surrealismo, né? Essas são as características do dadaísmo. E agora nós vamos ver pessoas, artistas dadaístas e sua obra. Vamos começar com o Hugo que foi aquele que criou o Cabaret Voltaire, né? Junto com outros dadaístas, aquele filósofo, poeta alemão. Esse aqui é o Hugo Ball, né? E ele escreve o que é considerado o primeiro poema fonético dadaísta, chamado Caravana, que significa caravana, mas que não tem sentido nenhum, que é esse aqui, né? E por que os poemas fonéticos, na verdade, dadaístas, demonstram, expõem, na verdade, uma ausência de lógica e de razão, ou seja, eles subtraem, eles retiram o sentido e deixam apenas o som das palavras. E isso dá um impacto de uma falta de razão, de racionalidade, que é própria dos dadaístas, que é o que eles querem expor, né? Então, nesse poema de Hugo Ball, Caravana, né, ele coloca palavras que não são alemão, são fonemas apenas, são sons que ele une, mas que não tem sentido, né? E aqui, Jolifanto Bambla ou Fali Bambla, Grossinga Amfa Habla Horen, Egiga Goramen, Gibloiko Husela Huhu, Hola Ho, Holala, Anlogobung, Blagobung, Bosso Fataka, enfim, são um conjunto de fonemas que não tem sentido. Esse é o coração do espírito Dada. E aqui embaixo, uma fotografia do Hugo Ball, eu vou reduzir um pouco para vocês verem a foto completa. É uma fotografia numa performance lá no Cabaret Voltaire, em 16. Então, ele coloca objetos como se fossem roupas, né? Mas que o desumanizam e causam estranheza, escândalo, perplexidade, e
com certo humor, certa ironia, e aí eu tenho suportes para o que ele vai ler, porque há recitais de poemas fonéticos, né? Então, esse é o Hugo Ball nessa performance dadaísta. Né? Uma outra figura importantíssima do dadaísmo é o Tristan Tzara, é um romeno. Esse não é o nome verdadeiro dele, é esse aqui da fotografia. O nome verdadeiro dele é Samuel, né? Não sei como na Romênia se fala, Samuel Rosenstock, e ele foi autor, né, de manifestos dadaístas, e escreveu, ele fez um escrito dadaísta que tem muita ironia, né? E aí a gente vai ver a ironia dadaísta, e nesse escrito, né, nesse poema, nesse escrito, ele ensina como fazer um poema dadaísta, onde a racionalidade e a lógica estão dissolvidas, né? Ele faz uma receita de bolo, como se fosse uma receita de bolo. Ele diz: pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo. Vejam que parece que ele está fazendo mesmo a receita de bolo, né? Reserve o leite, reserve os ovos, né? Junte o fermento à farinha, parece algo assim, com imperativo, né? O verbo no imperativo. Recorte o artigo, recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as, enfie-as, né? Coloque-as num saco. Agite suavemente. Isso é ironia, né? Porque nas receitas se fala suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Vou colocar o resto. Copie conscienciosamente, ou seja, com muito zelo, né? Na ordem que elas são tiradas do saco. Essa ordem que é uma ordem aleatória. Né? O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Vejam que todos eles falam dessa incompreensão pelo público, eles sabem que serão incompreendidos, eles esperam uma incompreensão do público, e isso faz parte da manifestação artística da Dada. A próxima figura dadaísta importante é o alemão, né, Richard Hülsenbeck, este alemão, e ele, como eu disse, ele foi responsável por desenvolver o dadaísmo na Alemanha. Depois que começou a perder força na Suíça, ele funda o Clube Dada na Alemanha, né? E até ele desenvolve uma forma de dadaísmo um pouco mais política, ele se coloca contra a República de Weimar, né? Ele também se coloca contra as vanguardas anteriores à vanguarda Dada, como o cubismo, por exemplo, e ele elabora o primeiro manifesto Dada na Alemanha. Né? Aqui eu vou mostrar para vocês dois escritos dele, o Almanac Dada, muito famoso, de 20, e a história do dadaísmo, que ele escreve também em 20. A próxima grande figura dadaísta que nós vemos é o Hans Arp, que nós já vimos na aula de surrealismo. Ele passa pelo dadaísmo, ele se torna surrealismo e depois ele vai adotar um estilo próprio que ele vai chamar de biomorfismo. Né? Mas ele teve uma fase Dada importante e a gente vai conhecer as obras dessa fase, né? Porque nós precisamos saber reconhecer obras de artes Dada para o Enem. Né? Aqui eu tenho uma obra, deixa eu ver se vocês veem bem, sim, dá para ver, que se chama Retângulos Ordenados segundo as leis do azar, ou seja, aleatoriamente. Ele rasga pedaços de papel azul e branco e coloca numa tela cinza de uma forma que não tem um sentido, né? Uma forma aleatória. Ele rasga, como se a gente rasgasse quadradinhos e coloca e cola na tela. Né? E o que há de Dada? A falta de sentido, a aleatoriedade, a simplicidade, porque uma criança pode recortar um quadradinho e colocar, né, na tela. Aliás, essa frase que eu falei
É uma frase muito falada por muitas pessoas que ainda não têm muita intimidade com a arte contemporânea, né? A gente vai numa exposição e ouve, às vezes, as pessoas dizerem, gente, mas meu filho, que é uma criança, faz isso, né? A proposta aqui do dadaísmo era essa simplicidade, né? Era que você ficasse perplexo, porque qualquer um pode fazer isso. Mas o que eles querem falar é de outra coisa, né? Eles estão criticando o sistema de arte, estão colocando em xeque o que é um objeto de arte, né? Sobretudo, o produto da civilização ocidental, que fracassou, né, segundo eles. Esse aqui é outra tela com textura, eu salvo engano, é feita em madeira, isso, e se chama frente de camisa e garfo. Isso que parece um dente, é uma frente de camisa, supostamente, e não tem sentido, não tem lógica, né? Esse é o espírito Dada. Um outro artista muito importante, que é o Francis Picabia. Por que se fala Picabia, apesar da origem dele ser de Barcelona, ser espanhol? Porque ele era francês, nasceu na França, vai para os Estados Unidos, mas produz na França, faz movimento Dada na França também, né? Então, esse é o Francis Picabia. Ele é um pintor, ele é um poeta, e a importância dele é a formação do núcleo nova-iorquino, estadunidense, do dadaísmo. Ele, Man Ray, né, e Marcel Duchamp vão fundar o núcleo dadaísta em Nova York, que é muito importante. O dadaísta mais conhecido, né, da história da arte, provavelmente, né, é o Marcel Duchamp, que é um francês que foi para Nova York e lá fez as suas exposições mais importantes, etc. Né? Ele também participou em Paris de atividades organizadas com o romeno Tristan Tzara, né, para causar escândalo em Paris. Então, ele atuou tanto na França quanto nos Estados Unidos, mas ele é muito importante por formar o núcleo norte-americano, estadunidense, do dadaísmo, que é muito importante. E ele teve obras de diversas fases. Como vários vanguardistas, ele passou até pelo pós-expressionismo, pelo surrealismo depois, pelo abstracionismo, mas ele teve uma fase Dada, e a gente vai conhecer as obras da fase Dada dele, da fase lógica do dadaísmo, né? Porque o surrealismo também tem ilogicidade, mas essa é Dada, né? Essa é do choque, é do escândalo, né? Uma obra é essa, que se chama O Desfile do Amor, né? Parade Amoureuse, e ele sempre coloca máquinas, engenhos, né? De certa forma, quando ele coloca engenhos e máquinas, ele debocha dessa tecnologia tão exaltada pelo futurismo, lembram? Né? A promessa de que as máquinas irão nos livrar de todos os males, ele, com ironia e tal, coloca, por exemplo, aí o Desfile do Amor, né? Uma engenhoca, uma máquina em marcha, né? Em movimento, zombando dessa tecnologia. Né? E aqui também, aqui é outra engenhoca, outra máquina, que se chama a criança carburador do automóvel, né? E aqui eu tenho esse organismo mecânico, que ele nomeia de criança carburador, né? Há uma ironia, e essa é a fase dadaísta do Francis Picabia, Picabia, ok? Então, vamos agora ver o Marcel Duchamp, que é o mais famoso dos dadaístas. Ele é francês, ele é esse senhor, mas ele vai para Nova York, ele vai para os Estados Unidos. Lá, ele foi cubista, né? Ele foi cubista, mas ele vai para Nova York e funda o núcleo dadaísta nova-iorquino, e é o dadaísta mais conhecido, né?
da história da arte. E a obra dele, que primeiramente trouxe maior notoriedade, ele se naturalizou estadunidense, né? Ele era francês, foi o Ready Made, que eu já falei com vocês, que é o já pronta, a obra já pronta, chamada Fonte. Já vou mostrar para vocês. Essa obra aqui é o urinol invertido, porque esse orifício que se vê na frente é por onde a água deve entrar. Então, esse urinol deveria estar pregado na parede com água vindo de cima. Então, ele é invertido e colocado no museu como obra de arte, né? O ready-made é exatamente um objeto cotidiano, não necessariamente industrializado, pode ser feito artesanalmente, mas é já feito por alguém, né? E que tem um sentido cotidiano, por exemplo, pode ser um objeto de madeira da cozinha, que todos usam, e que vamos dizer assim, neutro, meio irrelevante, né? Porque é do cotidiano. E ele é retirado do seu espaço natural e colocado no espaço de arte. E assim ele ganha o status de objeto de arte. E foi isso que aconteceu com a Fonte. Ele não assina Marcel Duchamp nesse, ele assina Hermut. Mut é parecido com o nome da loja onde ele comprou esse urinol, né? Ou seja, a ironia dele, né? Quem fez isso foi a loja que, né? É uma aproximação, né? Que ele faz. Quem fez isso foi a loja que vendeu isso, né? Então ele está perguntando o que é obra de arte, o que é arte, o que é o sistema de arte, para que é arte, né? Todas essas questões sobre o conceito de arte vão desembocar na arte conceitual, que é a arte contemporânea, a arte que nós vivemos hoje, né? Vamos ver outras obras importantes. Essa é importantíssima, Roda de Bicicleta, que é de 13 dele. Aqui ele está de um lado e a obra do outro. Ele fez mais de uma obra, né, colocando uma roda de bicicleta num banco. E esse banco é de madeira, não é industrializado, né, é manufaturado, é artesanal, né? E ele funde os dois fazendo alguma coisa que não tem função, não tem sentido, não tem lógica, mas é colocado num espaço de arte e se torna um objeto de arte. Esse é o ready-made, é outro ready-made dele. Vamos ver mais uma obra de arte dele. Essa é irônica também. Ele pega uma reprodução da Mona Lisa e coloca um bigode e um cavanhaque, né? Uma barbicha, e dá o nome de LHOOQ, que em francês significa algo como ela tem fogo no rabo, né? O som dessas letras, né? E outra obra famosíssima dele, de 14, é o Porta-Garrafas, que, na verdade, não sofre intervenção dele nenhuma. Ele pega um porta-garrafas, né, do restaurante, né? Porque antigamente as garrafas eram de vidro, eram lavadas, colocadas ali para secar. E ele pega, assina, não sei se vocês conseguem ver que há Marcel Duchamp em preto na base do porta-garrafas e coloca no museu, como um objeto de arte. Esse é um ready-made completo, porque ele não faz nenhuma adaptação, não faz nenhuma intervenção, ele tira de um lugar e coloca num espaço de arte. E aí a peça ganha o status de objeto de arte, né? E vamos falar de outro americano, do núcleo americano, o Man Ray. Nós falamos do Man Ray, né, que é a foto dele, na aula de surrealismo. Nós falamos da fase surrealista dele, e até eu trouxe de novo a fotografia surrealista dele, porque ele é famoso por essa fotografia, mas eu vou mostrar uma obra dadaísta dele. Então, ele é pintor, fotógrafo, cineasta americano, né? Ele foi fundamental para o dadaísmo e surrealismo americanos, e na fase surrealista dele, ele manipulou essa fotografia, o violino da Ingres, né? Que a gente já viu, mas isso é surrealista, isso não é Dada. Eu só coloco essa imagem aqui porque
é a fotografia, a obra dele mais conhecida. Então, se aparecer numa prova, lembrem, é o Man Ray, que foi surrealista e foi dadaísta antes. Agora, vamos ver as produções dadaístas do Man Ray. Essa é uma produção dada, ou seja, é um ferro de passar que tem que ser aquecido, né? O ferro, esse tipo de ferro tinha que ser aquecido, né? E colocado quente na roupa para a roupa ficar engomada, né? Passada. E aqui chama-se o presente. E há vários espetos, né, de ferro no lugar onde é para deixar liso. Então, há um contrassenso, há um paradoxo, há uma ilogicidade aqui. Isso é Dada, tá bem? Isso aqui também é Dada, uma manipulação de uma fotografia que ele faz, é de 16, que ele chama de autorretrato, tá bem? É outra obra de Man Ray. Vamos, então, agora, como assim, a gente sempre faz nas nossas aulas, a questões de vestibulares sobre o dadaísmo. Todas as questões vão poder ser resolvidas pelo que a gente viu na aula de hoje, né? Pode aparecer uma outra informação que venha de outro movimento, de outro artista que não seja do dadaísmo, ou que a gente não tenha visto hoje, mas a gente consegue responder essas perguntas pelo que a gente viu. Então, vamos à questão 1. Questão 1. Leia o texto e analise as figuras 28 e 29 a seguir, né? Da Universidade de Londrina. A partir do impressionismo, a arte paulatinamente, ou seja, devagarinho, aos poucos, se afastou dos seus cânones renascentistas, do compromisso de uma representação fidedigna do mundo, com as pinturas, esculturas, se ocupando não em fabricar duplos da realidade. A gente viu isso demais, né? A gente não quer mais imitar a realidade, mas em afirmar essas próprias realidades, né? Era o que as vanguardas queriam. E aí aparece o porta-garrafas do Duchamp e meu Deus, do Calder, agora me falta a palavra, que a gente coloca para a criança dormir, mobile, nós chamamos de mobile. Um mobile do Calder, que tem movimento, é cinético, né? Você tem hastes ali de metal, mas que o tempo todo ficam em movimento, porque quando uma se mexe com o vento, as outras se mexem também. E aí, com base no texto e nas figuras, a gente não viu Calder hoje, mas dá para saber que isso é um mobile, né? É uma obra de arte, é de 34, e aí vamos tentar responder as perguntas, né? Considere as afirmativas a seguir. Primeira questão. O ready-made, não é? Ou seja, este objeto do cotidiano que pode ser industrializado, pode ser manufaturado, que é retirado do seu contexto de utilidade, colocado num espaço de arte, no museu, né? O ready-made de Duchamp e o mobile de Calder, pelos materiais empregados, implicam formas tridimensionais impressionistas. Impressionistas? Claro que não, o impressionismo é muito anterior às vanguardas, abre um caminho importante para as vanguardas, mas ainda figurativista, né? E eles são anteriores a esse momento de uma ruptura mais radical com o figurativismo, com a realidade, né? 2. Em porta-garrafas, Duchamp realiza o processo de apropriação e recontextualização de um objeto cotidiano, ação que influenciou a arte contemporânea. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Ready-made é isso. Você se apropria daquele objeto, retira ele do seu contexto, coloca em outro contexto, né, um objeto do cotidiano, um objeto que não tem uma significação, senão a função dele, de fazer alguma coisa do cotidiano, e coloca ele no ambiente de arte, ele passa a ser um objeto de arte. Isso influenciou a arte contemporânea? Sim, a arte conceitual, enfim, toda a arte contemporânea foi influenciada por essa criação do Duchamp, o ready-made. Então, 2 é verdadeira, 1 é falso, 2 é verdadeiro.
3. O movimento é de fundamental importância na construção não figurativa de Calder. Calder é não figurativo porque ele não retrata nenhum objeto real da experiência, né? Do mundo que a gente compartilha. Sendo esse artista um dos precursores da arte cinética. Lembra que eu falei do movimento? É verdade? É verdade. É verdade. Ele é não figurativo, não tem nada que a gente reconheça como objeto da vida que a gente compartilha, e o mobile dele é cinético, verdadeiro. 2 e 3 são verdadeiros. Tanto no trabalho de Calder quanto no de Duchamp, os processos utilizados correspondem à tradição, a gente já desconfia, hein? A tradição da escultura acadêmica? Não, claro que não. A tradição é a cópia do real. E aqui não há, em nenhum dos dois casos, a cópia do real. Então, apenas o 2 e 3 estão corretas. E a letra B está correta. Letra B, 2 e 3. Próxima questão, da Unesp, São Paulo. A peça fonte, aquele urinol invertido, criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York, ele era do núcleo americano, né, norte-americano, em 17, está abaixo, né? Aqui, vou mostrar para vocês. Está aqui, a fonte, né? Fonte, na verdade, sem o artigo, fonte. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, a alteração do sentido de um objeto cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes? Ok, parece certo. B. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. Olha lá. Crítica à vulgarização da arte. Será que o Duchamp criticou que a arte se tornou algo vulgar? Não. Pelo contrário, os dadaístas estavam exaltando, né? Estavam dessacralizando e, portanto, vulgarizando a arte. Então, aqui já está errado. Os dadaístas dessacralizaram a arte. Ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. As vanguardas artísticas são do início do século XX. Então, tem duas informações erradas, a B está errada. C. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência em que ela só podia existir na intimidade. Não, os dadaístas, todos queriam notoriedade, queriam que o público visse o que eles estavam fazendo e que falassem mal, mas falassem, e que se sentissem chocados e até ultrajados, mas que interagissem publicamente com aquilo. Não, a arte dadaísta nunca foi feita na intimidade, havia exposições, ela entrou em museus, ela invadiu os espaços públicos e ela se mostrou. Então, C está errada. D. A vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. A segunda parte não está errada, porque não é que eles desejassem associar a arte a situações constrangedoras, perdão. Eles desejavam produzir o constrangimento e não associar a arte a situações constrangedoras. Então, eles desejavam produzir constrangimento, mas também não desejavam expulsar os visitantes do museu. Eles queriam que eles vissem aquilo, que eles interagissem com aquelas produções que evocavam um absurdo. Então, D está errada também. E o fim da verdadeira arte, paramos aqui, verdadeira arte já é um problema, né? Será que os dadaístas vão reconhecer uma verdadeira arte? O fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. Primeiro que a arte que termina não é considerada verdadeira pelos dadaístas, né? E a importância social da produção artística não é combatida pelo Dada, né? Pelo dadaísmo. Tanto que eles acham importante a discussão sobre a arte, né? Há uma importância social na produção artística, a gente só tem que descobrir o que é a arte agora, né? Qual é a finalidade da arte agora, quais são os espaços de arte agora, né? Então, o E também está errado, a resposta certa da questão 2 é A. Questão 3, olha lá, nossa obra de Man Ray, lembram? Né?
o presente, né? Presente, na verdade, não o presente, presente. Em 1921, o artista Man Ray apresenta ao mundo a sua obra Cadô, Presente, que se torna uma das obras mais emblemáticas do movimento dadaísta, visto que essa escultura traz a seguinte característica. Qual é a característica que essa escultura traz que mostra que ela é Dada? Vamos lá. A ressignificação ilógica de objetos cotidianos é uma boa aposta. Vamos reservar e passar para o próximo. B, a reinterpretação racional de objetos cotidianos. Eles apostam na racionalidade? Eles elogiam a racionalidade? Não, B está errada. C, a retratação geométrica de objetos cotidianos? Não. Geometria está ligada à matemática e à racionalidade. Eles estão no lado oposto. Eles não estão ali trabalhando com geometria. O cubismo fez isso, né? O cubismo está ligado a uma importância da racionalidade na produção artística, mas não do dadaísmo. C está errada. D, a representação reacionária dos objetos cotidianos. Não, reacionária é a última coisa que os dadaístas são, né? Eles são escandalosos, eles são são irônicos, são sarcásticos, são ultrajantes para algumas pessoas, né? Mas não reacionários. Eles estão do lado oposto, né, disso. E eles não reagem ao novo. O reacionário é o que reage ao novo, né? Eles estão propondo uma desconstrução. A desconstrução é algo novo, né? Porque vem depois de algo construído. Então, eles não podem ser reacionários, né? E a retratação tecnicista de objetos cotidianos. Não, também não, né? Eles não querem retratar tecnicamente nada. Então, a resposta correta é A. E a resposta 4, a questão 4, traz de novo a roda de bicicleta. Ele produziu várias, né? O banco de madeira e uma roda de bicicleta a ele acoplada. O texto 1 é essa imagem do Duchamp, e o texto 2 é: ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Como é que ele fazia, né? Devem ter perguntado isso para ele. Como ele fazia o ready-made? Dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, ou seja, como eles iriam aparecer. E é muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética em relação à coisa. Olha, a busca dele era alguma coisa neutra esteticamente, para que ela ganhasse o status estético de arte depois, né? A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom gosto ou mau gosto, né? Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em A. Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX? Com certeza não, né? Ele desacraliza a arte, o artista? Então, não é essa a opção. B. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial para a obra de arte? Não, de forma alguma. A forma não é o essencial. É o conceito que é o essencial, né, da obra de arte. É o que me faz pensar aquele objeto colocado ali, né, que é o mais importante. C. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico de belo na arte. É uma possibilidade. Revitalizar reavivar, né? Tornar de novo vivo o conceito clássico de belo na arte. É uma possibilidade? Não, porque ele não quer o belo, ele quer objeto de arte. O belo artístico já foi. Então, a princípio, você pode fazer a gente pensar que seria essa possibilidade,
mas também não é, porque eles não querem reavivar o conceito clássico de belo na arte, nem de maneira radical. Eles querem o conceito de objeto de arte, não de belo da arte, o belo artístico. De criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Perfeito. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. O que é uma obra de arte? O que é preciso a obra ter para ser uma obra de arte? Quando ele coloca um mictório invertido no museu, fazendo com que todo mundo olhe aquilo, buscando ali uma obra de arte, ele está criticando isso. O que faz uma obra de arte ser obra de arte? Eu coloquei ela aqui no museu. Então, ela é uma obra de arte agora? Então, é uma reflexão sobre o que é a obra de arte, sobre o que é a arte. Então, a D está correta. E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Não é esse o objetivo dele, senão seria sempre pegar algo industrial. Um banco é algo manufaturado. Ele não quer fazer de arte alguma coisa que é industrial. Ele quer refletir sobre o que é obra de arte. É isso. Então, E também poderia confundir a gente, mas não é. O D é a resposta perfeita. Ele critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Né? O ready-made, a arte conceitual, quer discutir o que é obra de arte, o que é arte, o que é sistema de arte, para que serve o sistema de arte. Né? E questão 5, de novo, né, a roda de bicicleta. É muito pedida essa obra em vestibulares, desculpe, em vestibulares. A obra Roda de Bicicleta, de Marcel Duchamp, de 1913, inaugurou a proposta de ready-made, utilizando objetos prontos, não construídos pelo artista na produção da obra de arte. Com base na imagem da obra de Duchamp e nos conhecimentos sobre arte moderna, assinale a alternativa que apresenta corretamente o movimento artístico do qual a obra faz parte. Essa é ótima para a gente, né, gente? Essa vai ser fácil. Fauvismo? Não, fauvismo é colorido, né? É pintura. Dadaísmo? Sim, é a resposta. Pop art, a gente ainda não viu, mas a pop é localizada num período histórico diferente, né? A gente consegue agora associar sempre essa roda de bicicleta ao dadaísmo, embora a pop art tenha sido muito influenciada pelo dadaísmo. Futurismo não é, a gente viu aqui, estudou o futurismo, e opt art também não é, que é arte óptica, que também é uma arte contemporânea, também sofre influência, como eu falei, o dadaísmo, sobretudo do Duchamp, é o ovo, é a origem, é o gene da arte contemporânea. Vai influenciar todos esses movimentos contemporâneos, mas essa obra aqui faz parte do dadaísmo, e é essa a resposta correta. Bem, chegamos, mais uma vez, né, ao fim das nossas perguntas de vestibulares. Espero que tenham acertado com o que a gente viu na aula. Espero que tenham gostado do que a gente viu, do que a gente lembrou de história da cultura, né, daquele período histórico da Europa e do mundo, porque a gente falou de Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham bons estudos sobre isso, né, e que tenham um excelente fim de semana. Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no fórum, né, do Classroom, e me mandem uma mensagem aqui. Eu vou colocar uma lembrança para vocês de adiantarem 9 minutos, porque o som não saiu até 9 minutos, mas depois ficou tranquilo. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, que tenham gostado de fazer esse percurso, de passear aí pela história da arte nesse momento, de se aproximar um pouco dos dadaístas e até da arte contemporânea, porque muito da arte contemporânea está lá, começou lá. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Então, um ótimo fim de semana, tudo de bom para vocês. Tá? E agora eu vou encerrar a gravação.